E aí, família, vamos lá? Tá na hora do vídeo. Rapaz, esse vídeo vai dar um rebu. Vai dar um rebu. Por que eu falo isso? Na pauta do vídeo, tá? É a atualização do número das pessoas infectadas no Japão. Também vai falar sobre a falta de reagentes, no caso assim, para fazer os testes PCR em Nagoya, tá? E também vai falar da aprovação do Ministério aqui do Japão, o Ministério da Saúde, Trabalho e Previdência, que a partir de agora, tá, os médicos vão poder declarar que uma pessoa tem coronavírus mesmo sem fazer o teste PCR. Aguarda para ver esses números explodindo aqui nesse Japão aqui, vai vendo. Mas vamos lá, tá? Para ontem, tá, no dia 24, 44.810 pessoas foram declaradas infectadas em todo o Japão até agora, tá? Deu uma diminuidinha, tá? Até que se você levar em conta. No outro vídeo, né, estava em 50 mil, mais de 50 mil por 2 dias seguidos, deu a 44.810 pessoas, diminuiu 6 mil pessoas. É um número expressivo, mas ainda assim é lamentável, né? E um total de 17 pessoas faleceram por causa do coronavírus, tá? E eles já nem falam mais qual cepa que é que faleceu as pessoas. Simplesmente falam assim, faleceu pessoas com coronavírus. Pronto. Então já sacou, né? A coisa como é que tá. Aí vamos à matéria de Nagoya agora, tá? A cidade de Nagoya anunciou que está começando a ficar sem reagentes para o teste PCR e que vai suspender os testes para os contatos próximos que estavam sendo realizados quando uma pessoa estava infectada com o novo coronavírus, né? Então o que isso quer dizer? A pessoa vai no médico, né? Faz o teste de coronavírus, deu positivo. Aí o que o governo estava fazendo? Estava chamando todo mundo, os amigos assim, mais próximos, de acordo com aquela pessoa. Eu fui em tal local, fiz isso, fiz aquilo mais. E botava todo esse povo para fazer o teste PCR também, para ver se estava com coronavírus, para fazer assim, para diagnosticar a rota de infecção. Só que nisso, o que está acontecendo, né? Não vai ter teste para todo mundo, então eles vão cortar isso. A prefeitura está dizendo para você esperar em casa e ver se há suspeita de contato próximo, tá? No caso assim, caso tenha, né, a suspeita de coronavírus ou se for diagnosticado com coronavírus. A cidade de Nagoya deu uma coletiva de imprensa urgente na tarde do dia 24 sobre a resposta do novo coronavírus, dizendo que os reagentes do teste PCR e kits de teste antígeno estão começando a se esgotar, e quando as pessoas infectadas aparecerem em escolas e estabelecimentos comerciais, né, teste de triagem para os contatos próximos que havia sido realizado será adiado por enquanto. Então já dá para você sacar o caos que vai dar. Isso grande provavelmente vai trazer o quê? Aumento de preço nos testes de kit antígeno. Porque tem muitos kits antígeno que estão sendo vendidos em vários estabelecimentos. Igual assim, no Kais Home tem um kit antígeno para vender, farmácias tem, e esses kits são aprovados pelo governo, tá? Porque aqui no Japão existem os kits que tem para vender e ele tem aprovação do governo, tá? Kits que são vendidos pela internet, muitos deles não são aprovados, então tem que tomar cuidado. Tanto que já houve prisão de pessoas que estavam vendendo kits antígeno vindos da China via internet. Eu relatei isso aqui tempos atrás, aqui no canal. Por isso que eu já peço para você, se você não é inscrito no canal, se inscreva, deixa seu like, né? Clica no sininho para você receber as notificações do que está acontecendo aqui no Japão, né? Para você ficar já bem ciente do que está acontecendo. É aquela velha história, eu estou postando no YouTube, tá? Aí muitas pessoas falam, isso aí é youtuber, isso aí não tem credibilidade nenhuma, e larga para lá. Tanto que você vê que o canal nem cresce, né? Mas você vê que são matérias que eu trago de fontes daqui do Japão,
tá? Então, geralmente são fontes oficiais do governo, etc. Por isso que eu nem questiono quando falo que já está inventando a matéria, tá? Porque bater de frente é besteira. Eu sei de onde que eu estou tirando, estou com consciência limpa, então, etc. Continuando aqui, né? Entre eles, o doutor Kiyofumi Asai, do Departamento de Saúde e Bem-Estar da cidade de Nagoya, disse: se os reagentes dos testes estão diminuindo, é ideal testar até mesmo aqueles que estão em contato próximos e assintomáticos, mas a realidade não é o caso agora. Como você pode esperar no hospital, né? Então esses recursos vão ser destinados para as pessoas com sintomas. Então aquelas pessoas que são consideradas assintomáticas, basicamente, né, não vão fazer o teste por enquanto. Ele pediu para que as pessoas ficassem em casa por 10 dias a partir do último contato com os infectados. Então, no caso assim, das pessoas consideradas contatos próximos, se abstivessem de sair de casa e entrem em contato com a instituição médica se tiver algum sintoma, tá? Mas nesse caso aqui é meio complicado, por quê? Para você ganhar, entre aspas, alguma ajuda do governo nessa parte de coronavírus, tem que ser basicamente declarado, tá? Se você não for declarado, se o Caixa, no caso assim a fábrica ou o local de estabelecimento, pedir para você ficar em casa, aí você pode ter direito a essa ajuda do governo. Caso contrário, se for por livre e espontânea vontade, não tem direito do governo. Então fica-se naquela encruzilhada, tá? Por meio dessas medidas, a cidade quer garantir que um sistema de inspeção para as pessoas com doenças básicas e idosos com alto risco se tornem graves. Eu vi essa matéria, me chamou muita atenção ontem, tá? Só que aí logo depois saiu isso aqui, tá? E isso aqui saiu até na televisão japonesa. Escuta com o tio Japa aqui, ó. 濃厚接触者に発熱などの症状が出た場合、自治体の判断で検査を行わなくても医師が感染したと診断できるようになります。今夜、コロナ診断に関わる新たな方針が発表されました。感染者の濃厚接触者が有症状となった場合には、医師の判断により検査を行わなくても臨床症状をもって診断をすることも可能である旨をお示しいたします。後藤厚労大臣は外来診療や検査に時間がかかっている現状を受け、自治体の判断により同居家族など感染者の濃厚接触者に発熱などの症状が出た場合、検査を行わなくても医師の判断で感染したと診断できるようにする方針を明らかにしました。 Será que você entendeu? Se você entendeu, já deu para você sacar o que é, tá? Se você não entendeu, o tio aqui vai falar para você agora. Se uma pessoa de contato próximo desenvolver sintomas como febre, o médico poderá diagnosticar a infecção a critério do governo local sem realizar um exame. Então, o que é isso? Quer dizer, dependendo apenas com sintomas, tá? Porque não dá para falar quem é, quem não é. Então, apenas com a sintomática, o médico pode declarar que você, aqui no Japão, está com coronavírus ou não. Então você vê o absurdo que isso está ficando. Olha só, na noite do dia 24, no mesmo dia que veio a coletiva de imprensa de Nagoya, olha só, na noite do dia 24 foi anunciada uma nova política em relação ao diagnóstico ao novo coronavírus. O ministro da Saúde, Trabalho e Previdência, Goto, aquele que acabou de falar ali, que você escutou, né, fala que indica que se uma pessoa com contato próximo com essa pessoa infectada, se for sintomática, é possível fazer um diagnóstico com sintomas clínicos a critério do médico sem realização de um teste. Só que aí fica a pergunta. Basicamente, é aquela velha história. Uma pessoa vai no médico, tá? E ela tá com sintomas, então ela faz o teste, pá.
deu coronavírus. Só que se vai a outra pessoa, vai passar toda aquela pergunta, etc e tal, né? Aí aquela velha história. Uma outra pessoa vai ser considerada contato próximo. Mas se essa outra pessoa for no médico, ela vai ser, não vai ser considerada contato próximo, porque vai ser um outro caso. Então você vê a confusão que vai ser. Então praticamente daqui para frente, com base nessa regra que ele fez, vai criar um número expressivo de infectados que vocês não fazem ideia, né? Ou pelo contrário, vai reduzir muito o número de infectados no Japão, e a pessoa pode estar infectada ou não. Então isso vai criar uma bola de neve que vocês não fazem ideia, né, que a coisa vai ser. O ministro da Saúde, Trabalho e Previdência, em resposta ao fato de que o tratamento ambulatorial e os exames estão demorando muito, se o governo local decidir que uma pessoa em contato próximo com a outra pessoa infectada, como um familiar que mora com ela, sintomas como febre, ela não precisa fazer o exame, e esclareceu que a política é para possibilitar o diagnóstico de infecção a critério do médico. Então você vê que o governo, o governo central, o governo Kishida, ele criou essas regras, mas a batata quente vai ficar na mão dos governadores, vai ficar na mão dos médicos estaduais. O Kishida só criou a regra. O resto, vocês se virem aí, tá? Então se der caca, para não falar outra palavra, a responsabilidade vai estar na mão dos outros, não vai estar na mão do governo Kishida. Além disso, onde a assistência médica é restrita, pessoas com sintomas leves e de baixo risco de agravamento recebem tratamento médico em casa. É aquilo que eu já havia explicado em outro vídeo. Por isso que eu peço para você, se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, deixa seu like e clica no sininho para você receber as notificações, para você ficar informado realmente do que está acontecendo aqui no Japão e sem firula, que aqui a gente não tem firula. Tanto que já está havendo mortes por pessoas que estão sendo tratadas em casa, e dá o agravamento da noite para o dia. Porque, japonês, mas é o Omicron, é levinho. O Omicron é levinho, mas está matando. Tá? Aqui no Japão já morreu várias pessoas em hospitais, já morreu várias pessoas em casa também. Porque sai notícia dessas pessoas que estão falecendo em casa por causa do coronavírus. Tá? E como não tem o dito do teste, entre aspas, eles não divulgam o resultado, não dá para saber qual cepa que é. Mas pessoas estão morrendo em casa, tá? São matérias que eu não gosto de trazer para o canal. Matérias falando sobre mortes, faleceu tanto, faleceu isso. Não gosto, nunca gostei. Tanto que quem acompanha o canal vê que é muito raro eu trazer notícias de falecimento, né? Agora eu estou trazendo esses números porque é a atualização dos números, mas uma matéria específica, fulano de tal idade, que não sei o que, tá, morreu em casa. Eu não gosto disso. Eu trouxe algumas porque no começo era aquela confusão e eu trouxe para alertar as pessoas, tá? Mas eu vejo que muitos brasileiros estão nem aí, tá? Então como é que se fala assim? Jogar pérola aos porcos é complicado, então eu prefiro não, larguei de lado. Mas está acontecendo mortes, tá? Mas continuando em casa por causa desses tratamentos em casa, tá? E observações de saúde com base nos resultados de seus próprios exames sem visitar uma instituição médica. Então o que é? É o autodiagnóstico, tá? Eu tô com isso, aquilo. Será que bate com um sintoma do coronavírus? O médico vai lá e vê, sim, esse sintoma é aquele que é de coronavírus. Então você está com coronavírus sem fazer o exame. Então já sacou, né? No dia 24, 44.810 novos infectados em todo o país. É aquilo que eu já tinha trago no princípio da matéria. Tá. O governador Yoshimura da prefeitura de Osaka disse: declararemos o estado de emergência devido à rápida expansão das ações do Omicron. Sim, mas ele precisa passar pelo estado de quase emergência primeiro. Tá. É o que vai entrar agora, a matéria já está no ar, que Osaka já pediu o estado de quase emergência e vai começar no dia 27, no de Osaka. Então, por isso que eu falo, se você não é inscrito, para você ficar bem informado, né, já se inscreva. E praticamente mais da metade do Japão agora já está em estado de quase emergência.
Tá? Alguns 18 estados vão começar no dia 27 e nisso vai totalizar 34. O Japão tem 47 estados, se eu não estou enganado, entre 42 e 47, tá? Desculpe a falha de memória, mas não passa disso. Então, se você for ver, mais da metade do Japão já está em estado de emergência. Tóquio foi confirmado 8.503 infecções, mais do que o dobro da semana passada, e havia 12 graves, com sintomas graves. Por outro lado, na província de Osaka, a taxa de uso dos leitos excedeu 50%. Sim, então é aquela velha história. Osaka tinha falado que 35% era para entrar no estado de quase emergência e 50% em estado de emergência. Tá? Só que aí vai ser uma declaração estadual de estado de emergência, no caso ele declara, né? A luz vermelha indicando a situação mais grave no padrão original do modelo Osaka. Tá. Só que para ser considerado oficialmente estado de emergência, o governo central japonês, no caso o governo Kishida, precisa declarar que Osaka está em estado de emergência, senão vai ser apenas uma declaração estadual. Tá? Aí no caso da validade de ressarcimento via governo, não vai ter grande validade. Tá? Por isso que o governo central, o governo Kishida, ele precisa declarar: Osaka está em estado de emergência. Aí o governo central vai começar a ressarcir, no caso assim, vai começar a indenizar as pessoas com base na lei. Caso contrário, não. Tá? E o governo estadual costuma não indenizar. Assim. Se indenizar, no caso assim, se pagar uma ajuda é muito pouquinha. Tá? Em relação ao que o governo japonês paga. Então, já dá para você sacar. De acordo com o Ministério da Saúde, Trabalho e Bem-Estar, o número de creches que foram completamente fechadas devido às infecções pelas crianças e funcionários chegou a 327 em pelo menos 27 estados em todo o país. O número mais alto de todos os tempos, e ele se expandiu rapidamente para 4 vezes de uma até semana passada. Então já deu, ó. Vamos ver aqui, só para terminar aqui, porque tem muita coisa falando assim, fulano de tal está falando por essa parte, porque é desnecessário. O governo está solicitando a abertura de creches em princípio, mas na cidade de Osaka e na cidade de Aichi, em Nagoya, no estado de Aichi, em Nagoya, há um movimento para solicitar aos pais que se abstenham de ir ao jardim de infância para as famílias poderem tirar uma folga no trabalho. Então, o que isso quer dizer? Dos pais não irem trabalhar, tá? Para ficarem com as crianças em casa por causa dessa crise do coronavírus aqui no Japão. Então já dá para você sacar que o pau tá comendo pro lado de cá, tá? Então, dependendo daqui para frente, se você for no médico, se o médico achar que você deve fazer o teste PCR, você vai ser, eles farão o teste PCR. Caso contrário, não, tá? Então você vê que isso já começou desde ontem, tá? Já estou trazendo a matéria para você hoje. Então já dá para você sacar que muita coisa vai acontecer nesse Japão, ou para bem ou para mal. Ou esses números vão subir, ou esses números vão diminuir. E dependendo da situação, pode ser que aconteça o que aumente o número de mortes. Por quê? Se não houver o diagnóstico correto, no caso fazer o teste PCR, só com base no que o médico está falando, vai ficar complicado. Tá? Da mesma forma que o que é o contato próximo em um caso, ele vai ficar sendo o caso real em outro. Só que um médico não vai saber disso, não vai saber daquilo. E aí, como é que vai fazer? Né? Então são várias perguntas que vão acontecer ao longo desse tempo, que vai trazer muitas dúvidas para os médicos. Igual no caso, a pessoa vai lá, eu estou doente, não sei o quê. Tinha alguma pessoa próxima de você que estava, em caso assim, com coronavírus? Essas perguntas vão acontecer, isso é fato. Se a pessoa falar que tinha, o que vai acontecer? Dependendo do médico, fala assim, isso aí é um caso de contato próximo. Então, dependendo, já está com coronavírus e tira para lá. Dependendo, a pessoa está com a gripe. E aí? Então, dependendo do número de
infecções pode ser que aumente muito por causa desse tipo de diagnóstico. Até o número de mortes também, porque pode ser que a pessoa, você não está com coronavírus, não, pode ser gripe. A pessoa está com coronavírus porque não fez o teste. E aí, vai para casa, dá um agravamento, como está acontecendo aqui no Japão. Eu falo isso porque muitas mídias estão falando, parece gripe, que não sei o quê. Tá? Mas o número de casos graves no Japão está aumentando. Está aumentando de forma exponencial. Exponencial, para quem não sabe graficamente falando, é isso aqui, ó. Sem fazer isso aqui, ó. É isso aqui, ó. Está subindo de forma exponencial. E é aquela velha história. A partir da hora que você é um caso grave, você está correndo risco de falecimento. E aí? Porque está matando. Você vê que todos os dias eu trago matérias com atualizações e tem números de falecidos. Tá? E tem pessoas que morrem em casa também, como eu já falei antes, que aparecem nas matérias, nas mídias, em social, falam assim, fulano de tal morreu em casa, porque estava fazendo tratamento em casa. Não deu tempo de pegar uma ambulância e de ir para o hospital. Muitas pessoas moram sozinhas. Aí se uma pessoa começar a entrar em estado grave, como é que ela vai ligar para pedir ajuda? Ela não consegue, dependendo. Porque dá problema respiratório, ela não consegue, dá aquela dor aguda. E aí ela precisa de uma segunda pessoa para poder pedir socorro para ela. E dependendo, ela não consegue. E aí? Como é que faz? Então já estou trazendo essa atualização aqui para você do que está acontecendo aqui no Japão. Para você o quê? Para você que mora aqui no Japão, fique muito atento para você ir no médico, tá? E se você quiser não quiser pagar por testes altos, testes caros, caso do kit antígeno, eu sugiro que já deixe comprado algum estoque e deixe guardado. Porque grande provavelmente vai haver aumento no preço dos testes, tanto o teste PCR, tanto do kit antígeno. Tanto que o governo japonês ele pediu, tá, para as fabricantes, tanto que o governo, para assegurar pelo menos 800 mil kits de teste antígeno, porque o governo vai comprar esses 800 mil, desses fabricantes. Então, o que vai isso vai acontecer? Vai subir muito o preço desses kits antígeno nas farmácias. Então já sugiro para vocês, se você tem algum temor, algum receio, alguma coisa, e não quer pagar caro nesses testes, sugiro que já deixe comprado e deixe guardado. Veja a data de validade disso, compre e deixe guardado. Porque se dependendo, se você for no médico, o médico falar assim, não preciso fazer o teste antígeno não. Você está com coronavírus, e aí? Se você tiver um kit de teste antígeno, dá para você fazer o tiratema com isso. Se não, o que vai ser? As pessoas vão ser obrigadas a ir nas farmácias para comprar os kits antígeno. Tá? Então você vê que o governo está tirando do rabo dele, desculpa o termo, tá? A parte de testes, estão praticamente obrigando as pessoas a comprarem os kits antígeno nas farmácias. Basicamente essa é a ideia. Então está transferindo o ônus do valor para as pessoas e está tirando das instituições médicas. Então, porque quanto mais testes fizer, mais terá que ser pago. Tá? E mais o governo que China vai ter que pagar. Então, a partir da hora que tira isso do rabo da pessoa e a pessoa vai ter que ir lá na farmácia comprar um teste antígeno para ver se ela realmente está com o coronavírus ou não, o que isso quer dizer? Que o governo está diminuindo a taxa de gasto dele, transferindo para as pessoas de forma indireta. Basicamente é isso. Tá? E se você assistiu o vídeo até aqui, arigatou gozaimasu, porque eu tenho quase certeza que muita gente não vai assistir o vídeo até aqui e não vai ganhar essas explicações. E vai ficar soltando aquele monte de falácia, aquele monte de besteira na internet, falando um monte de mentira. Tá? Sabendo que já existe a explicação para as coisas aqui. Mas é aquela velha história, eu não sou o dono da verdade, mas é o que está aparentando ser, tá, de acordo com a linhagem que está acontecendo daqui para frente em relação a gastos. Tá? Então, e aí? Como é que se fala? É aquela velha história que o Kishida sempre falou, né? O novo capitalismo. Ele está incentivando por forma indireta essa parte do teste a gerar o quê? O comércio nas farmácias. Do que? Comercialização do kit de teste antígeno. E muita gente não vai ver isso. Por quê? Muita gente não vai perceber, porque ela não vai assistir o vídeo até o final.
vida que se segue, né? Mas é isso aí, família, né? Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, deixa seu like, né? E clica no sininho para você receber as notificações que está acontecendo aqui no Japão, principalmente um absurdo desse, tá? Mas fazer o quê? Você vê que é do próprio ministério que saiu a bomba. Então, fazer o quê? Não tem muito o que fazer, tá? E até o próximo vídeo e até mais.